Boa noite, irmãos presentes na casa do Pai. Boa noite aos nossos irmãos telespectadores que nos acompanham pela internet. É bom você estar aqui, mesmo à distância, fazendo parte deste culto. Vamos dar início ao culto da noite. Carta Teológica Cristã Espírita Ecumênica Universal, ED, Estudo Sintetizado e Sistematizado de Doutrina Espírita Ecumênica, curso básico. Início do culto. E eis que cedo venho, e meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Eu, Jesus, enviei meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Lucas, capítulo 24, versículo 47 e 49. Apocalipse, capítulo 22, versículos 6 e 21. Item 1, prece de abertura. Irmãos, a prece inicial do culto e de louvor a Deus é da responsabilidade de nossa irmã Raimunda de Lima. Pai amado, aqui estamos mais uma vez para te louvar e te agradecer por tantas bênçãos que recebemos. Te agradecer pela semana que passamos e por ter a oportunidade de hoje estarmos aqui. Rogando as vossas bênçãos, Pai, para este culto. Convidando os nossos irmãos que assistem todos os domingos, nos seus lares, aonde quer que estejam, que nos acompanhe e vibre conosco. E assim, Mestre dos Mestres, nós te agradecemos também por tanto amor, por tanta luz. E através da prece que tu deixaste, Mestre Jesus, daremos por início mais esse culto. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra e como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra de todo mal, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Amém. Item 3, palavras iniciais de saudação. Bem-vindos, irmãos, a este reencontro com Deus, através de Jesus Cristo e dos seus mensageiros superiores, no qual queremos reafirmar nossa fé e o nosso compromisso assumido na pátria espiritual, antes da nossa reencarnação, reunindo-nos nesta renovada Israel espiritual. Deus, onipotente Criador, nosso Pai Celestial, enviastes a este mundo um dos vossos filhos, Jesus Cristo, cofundador deste planeta, nosso irmão, mestre e Senhor, para que através dele e da manifestação do Espírito Verdade pudéssemos recordar, conhecer e praticar a vossa lei imutável. Senhor, a vossa palavra com humildade queremos ouvir. Item 4. Mensagem do apostolado de todos os tempos. Irmãos, aqui reunidos e demais criaturas de Deus, e sendo guiados pelo seu amor, preparemo-nos para receber a sua palavra, anunciada por Moisés, pelos profetas, por Jesus Cristo, pelo Espírito Santo
e outros discípulos do Evangelho eterno, verdadeiros emissários do bem, encarnados e reencarnados, com a fé raciocinada e a razão iluminada. Atenciosamente, com amor, ouviremos. Deus, queremos que a vossa palavra, Senhor, transmitida e interpretada por vossos dignos emissários, penetre em todos nós e, assimilada integralmente, nos conduza à prática da caridade e vivência da verdade, em nome do vosso celeste augusto amor. Item 5, mensagem da Câmara do Preceptor. Irmãos, em nome de Deus, de Jesus Cristo e do Espírito Santo, acolhamos a mensagem de amor, paz, caridade e igualdade, objetivando a unidade espiritual de todos os povos, proclamada pela eleição, esta nova Jerusalém descida dos céus, através do ocupante da Câmara do Preceptor. A leitura e os comentários são da responsabilidade do nosso irmão Paulo, diácono da ICEL. Ouviremos, Deus, Senhor da justiça e da paz, dai-nos vossas bênçãos, caminhando ao vosso reencontro, alcançaremos os bens espirituais e materiais que nos reservai. Felizes acolhemos os novos céus e esta nova terra, nossa eterna Israel. Boa noite, irmãos. Boa noite a todos os aqui presentes, a todos os que nos assistem de casa. E, com a permissão do nosso Pai Celestial, vamos nos entregar a este culto de corpo e alma e permitir que, de alguma forma, como eu sempre digo, que essas palavras possam nos modificar, que essas palavras não sejam apenas amontoado de letras, mas que elas tenham sentido para nós, que elas tenham significado para nós, que ela seja palpável para nós, seja útil. Amém? Bom, o tema da nossa conversa aqui hoje é: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, no princípio era o Verbo, tá? Eu já tratei desse assunto com vocês, em tempos passados, mas pela importância desse assunto eu vi necessário a gente refletir mais um pouco sobre ele, tudo bem? E só para quem quiser também, esse texto ele está lá na nossa revista ICEL, está disponível no site. Quem quiser ler com mais calma, está lá disponível. Bom, então antes de começar, eu queria trazer para vocês um poema para ilustrar um pouquinho essa nossa conversa aqui hoje. E o poema é o seguinte: carrego os meus primórdios num andor. Vocês sabem o que é primórdio? Os primeiros tempos, né? E o que é andor? Quem é lá do Nordeste já deve ter visto carregando aqueles santos nas procissões, exatamente, com um monte de rosa. Já viram as pessoas carregando aquela imagem da Nossa Senhora, assim, nas costas, com um monte de rosa, um monte de flor? Isso é um andor. Então, olha que bonito. Eu carrego a minha origem num andor. Minha voz, ela tem vício de fontes. Fonte de onde jorra a água, nascente, né? Então a minha voz, ela tem vício de fontes. Eu queria avançar para o começo, chegar ao criançamento das palavras.
chegar ao criançamento das palavras, ou seja, quando as palavras estão no seu primórdio, na sua origem, na fonte das palavras. Chegar ao criançamento das palavras, lá onde elas urinam nas pernas. Olha que bonito. Então por que eu estou falando disso, dos primórdios, das fontes, do começo, quando as palavras ainda eram criança? Porque eu quero chegar no começo dessa palavra, o verbo. Porque assim, quando a gente ouve isso, né, no princípio era o verbo, a primeiro momento, a princípio, não é de cara que a gente entende, né? Você ouve, no princípio era o verbo. Dá para entender logo de cara o que está querendo dizer? No princípio era o verbo? Fica uma coisa meio, como assim no princípio era o verbo? Que verbo, né? E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, como assim? Que verbo é esse, né? Então, é na fonte da palavra verbo que a gente vai beber hoje, amém? Gente, então o tema da nossa conversa hoje é a origem da palavra verbo, a origem do verbo, né? A nossa experiência de 2000 anos com as escrituras sagradas do Novo Testamento nos mostra que a sabedoria por trás dos seus ensinos é tamanha que ainda hoje nós encontramos em uma única palavra, em uma única frase, novos sentidos. Ou seja, a gente está com as escrituras do Novo Testamento há 2000 anos. Com a do Antigo Testamento, alguns há 4.000, né, 3.500 anos. E ainda hoje a gente pega algumas frases, né? Ainda hoje a gente pega algumas palavras e numa única palavra a gente consegue tirar muita sabedoria, né? Ainda hoje, fala a verdade, às vezes a gente pega um versículo da Bíblia e fala, nossa, antes eu pensava que era tal coisa, mas na verdade não é tal coisa, é tal outra coisa, né? Ou a gente pega uma única frase e vê o tanto de sabedoria que tem numa única frase da Bíblia, né? Então a ideia hoje é que a gente pegue essa palavra verbo e encontre nessa palavra verbo uma sabedoria que até então possivelmente a gente ainda não tinha pensado, né? E se não fosse verdade, né, esses múltiplos sentidos que uma única palavra tem, os espíritos superiores não teriam investido tanto esforço para quê? Para codificar a doutrina dos espíritos, né? Porque o que é o Evangelho segundo o Espiritismo, principalmente, né? Eles pegam um trecho e falam, esse trecho, vocês achavam que era isso, mas não é isso, né? Tal outro trecho, vocês só entendiam isso, mas dá para entender tudo isso, né? Então os espíritos superiores, eles insistem para que a gente pegue às vezes uma única frase, uma única palavra e busque novos sentidos naquilo, né? Então, a intenção deles era auxiliar os homens na verdadeira captação dos sentidos do ensinamento do Cristo. Captar verdadeiramente, né? Bom, sendo assim, essa palestra de hoje se propõe a analisar a origem da expressão verbo. Só que tem Bíblia que traduz como no princípio era a palavra, né? Tem Bíblia que traduz como princípio era o verbo, mas tem Bíblia que traduz como no princípio era a palavra. E a gente vai tentar analisar se as expressões verbo e palavra, elas expressam da maneira completa o sentido que o apóstolo João queria dar quando disse no princípio era o verbo. Até mesmo porque quando a gente lê a sentença, né, não é facilmente dedutível a primeiro momento o que João queria dizer ao comparar Jesus com o verbo, né? Então é de se esperar que nesse termo grego possua sentidos e interpretações
mais profundas e não decifráveis se a gente não fizer uma análise cautelosa. Bom, então veremos quais foram esses motivos, né? Por que o apóstolo João, o discípulo João, pegou essa palavra verbo para se referir a Jesus, né? Gente, e o primeiro deles é que na origem dessa palavra, ela queria dizer iluminar o que estava oculto. Iluminar o que estava oculto. Revelar, desocultar, né? Desvelar, tirar o véu. Então essa palavra, o verbo, né? No princípio era o verbo, ela tinha o sentido de iluminar algo que antes estava oculto, né? Ou seja, o apóstolo está nos trazendo a compreensão de que o Cristo veio para mostrar à humanidade o que estava oculto diante dela. O apóstolo estava querendo trazer a compreensão do que estava oculto dentro dela. Então, apóstolo João estava querendo nos dizer que Jesus veio para mostrar o que está oculto dentro de você. Ele veio para iluminar o que estava escuro dentro de você. Uma coisa que estava dentro de você que você não conhecia ainda. Ele veio desocultar uma coisa que já te pertencia e que estava velada, estava tampada, era desconhecida por você. Se a gente for lá na origem dessa palavra verbo, ela tinha esse significado de desocultar. Então, olha que bonito. No princípio era a iluminação do que estava oculto. No princípio era a revelação do que estava oculto. Ou seja, o princípio das coisas é revelar tudo aquilo que está oculto. Esse é o processo de movimento da natureza. Olha que bonito. E foi para isso que Jesus veio. Revelando a verdade que estava dentro do ser. Então é diferente eu falar que eu vou achar uma verdade que está na igreja do que falar que eu vou achar uma verdade que está dentro de mim. Então a verdade está, segundo Jesus, dentro de mim, dentro de nós, né? Desvelando o que estava coberto, fazendo emergir um conhecimento de dentro para fora. Eu não estou buscando um conhecimento que está fora e trazendo para dentro. Eu estou tirando um conhecimento que já estava dentro de mim e iluminando a minha volta, né? E se a gente for parar para pensar, é o que acontece com a própria linguagem, né? Porque o que é ela, senão o dom de iluminar o que estava desconhecido? Como assim? Sabe quando a gente está com uma dor de cabeça, com uma dor no joelho, sei lá, o joelho está doendo e está estralando assim, sabe? Durante semanas. Tem gente que sabe mesmo. O joelho está doendo, está estralando, sabe? Dói para dobrar. Você já começa a ficar imaginando um monte de coisa. Nossa, pode ser isso, pode ser o tendão, pode ser a articulação, pode ser o tutano, né? O nome daquela... É tutano, será? Sabe, aquela cartilagem, isso. Pode ser a cartilagem, você já começa a bolar um monte de coisa e vai te causando o quê? Aflição. E você fica assim, você marca a consulta para o sábado, se hoje é segunda, você fica a semana inteira criando um monte de diagnóstico para você. E aquela aflição, né? E aí você chega no médico, o médico fala, não, só está inflamado. Coloca o gelo que vai melhorar em uma semana. Então só da gente ouvir, não, era só inflamação, só da gente dar um nome, já não causa o alívio. Para de doer na hora, né? Ou às vezes a gente está com uma dor no estômago forte. Então é essa sensação, sabe? De putz, eu estou sentindo, mas eu não sei o que é. Então só de eu pegar e colocar uma palavra para nomear isso,
é inflamação, é virose, né? É artrose. Só da gente já ter uma palavra, a gente já se sente mais tranquilo. Então é esse o poder da palavra. No princípio era a palavra. É esse poder de uma coisa que estava oculto, te angustiando, que estava dentro de você. E a palavra vem e revela. Compreendem? Então Jesus veio para fazer isso. Jesus veio para tirar essa angústia que está dentro da gente, que a gente não sabe dar nome. Ou ele veio para mostrar uma coisa bonita que está dentro da gente, que a gente até sentia mais ou menos, mas não sabia dar nome. Então é por isso que no princípio era a palavra. A palavra, ela tem um poder mágico. Outro exemplo de como a palavra tem um poder mágico. Descarregar, falar sobre o que a gente está sentindo, sobre os nossos problemas, não parece que dá uma descarregada, um alívio? Só da gente colocar aquele sentimento em palavra. É esse o poder mágico do verbo. É isso que Jesus representava também, né? Porém, esse processo de iluminar o que estava oculto, ele não acontece só na linguagem. Ele não acontece só quando a gente revela algo desconhecido. Ele acontece em infinitas formas na natureza, de diferentes aspectos, né? Ele está presente em tudo que foi criado por Deus. Então é por isso que no princípio já tinha esse processo. Como assim? Em que outras coisas que acontece isso além da palavra? Se a gente for parar para pensar, uma borboleta, quando ela se fecha no casulo, não entra mais nada dentro do casulo, não é? Ela se fecha, a lagarta se fecha dentro do casulo, e só com o que está dentro dela, ela consegue desabrochar. Então toda a beleza da borboleta já estava dentro da lagarta, não é? O reino de Deus, ele está oculto dentro de quem? De nós. Ele não vem com aparências exteriores, mas ele vem de dentro para fora. Foi para isso que Jesus veio, é isso que Jesus representa. Então, toda a perfeição do ser emerge de dentro dele mesmo. Emerge de dentro do ser, sai de dentro para fora, né? E esse processo de revelar o que estava oculto, ele está na própria carta teológica da ICEL. Ele está na própria carta teológica da ICEL, escrito exatamente assim. Aonde? Das trevas irrompe a luz. O dia nasce da onde? Da noite. O todo emana do quê? Do nada aparente. A pérola, preciosa e brilhante, surge do quê? De uma doença da ostra. Então toda a beleza está de dentro, saindo para fora. Das trevas, da escuridão é que sai a luz. A luz não sai do nada, sai da escuridão. O dia não nasce de qualquer lugar, ele nasce da noite, né? Tudo na natureza responde a esse processo de desvelamento, de desocultar, de iluminar. Que bonito, não é? E assim, não é de se estranhar que esse revelar o que estava oculto seja encontrado em tudo que existe, pois o que o próprio João fala é isso, de que tudo que foi feito por intermédio dele. Tudo que foi feito na natureza foi feito por esse processo. Tudo que foi feito pelo verbo. Tudo que foi feito por esse desvelar que estava oculto. Tudo.
Tudo que foi feito por intermédio dele. Foi usando esse processo do verbo que Jesus representa. Ou seja, nós podemos tirar daqui duas conclusões que se completam entre si. A primeira é a de que Jesus já existia, né, antes do planeta Terra ser feito, e ele ajudou na sua construção. Então, quando a gente fala no princípio era o verbo, no princípio já estava Jesus, e tudo que foi feito por intermédio de Jesus, né? Essa é a primeira conclusão. A segunda é que as coisas que foram feitas a partir desse princípio do verbo. Em outras palavras, tudo que existe possui no seu interior o dom de revelar o que está oculto. Bom, então até aqui nós falamos sobre um dos sentidos que a palavra verbo, que foi usada em João, tinha em sua origem, né? Esse de revelar. E esse era um dos principais significados, dentre outros, não menos importantes, aqui para nossa comparação com o Cristo. E um outro sentido que esse verbo tinha na origem tem a ver com a morte. Agora a gente vai falar de morte. Agora a gente vai pensar o que o verbo tem a ver com a morte. Um dos milhares ensinamentos que o nosso mestre Jesus nos deu foi o de que a morte nada mais é do que o quê? Uma ilusão, não é? O desconhecido. A morte é ir para o vale do desconhecido, se jogar nas sombras daquilo que eu não conheço. Isso é a morte, né? E de que ele era o quê? A revelação da verdade da vida. Ou seja, a gente vai falar de outra coisa agora. Jesus, o verbo, é a vida. O oposto da vida é a morte, a ilusão, o desconhecido, as sombras. Nas palavras de Jesus: em verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, pois passou da morte para a vida. Passou da morte para a vida. Em outras palavras, Jesus, esse verbo revelador, representa o oposto da morte. Jesus é o oposto da ilusão. Jesus é o oposto do desconhecido, né? E é mais interessante ainda é que esses dois opostos, a morte e a vida, eles também eram representados em outro significado que tinha a palavra verbo na origem. Então, a gente já falou em revelar. Um outro sentido que tem essa palavra verbo representava um deus grego chamado Zeus. Já deve ter ouvido falar em Zeus, né? Zeus, então, era o rei dos deuses gregos. E na antiguidade grega, né, o verbo também era chamado de Zeus. E essa comparação se dá por quê? Porque um dos atributos de Zeus, para quem já viu, é ser o portador do quê? Do raio. Zeus era aquele deus que tinha um raio, né? Talvez vocês já tenham visto naquele desenho do Hércules, né? Que era o pai do Hércules, né? Que tinha aquele raio que iluminava tudo, né? Então Zeus é o portador do raio. E o que o raio faz? O raio ilumina. O raio ilumina, né? Ou seja, Zeus também representava em si mesmo esse brilho, esse clarear a escuridão. E Zeus, por incrível que pareça, naquela época também era chamado de verbo.
Zeus também era chamado de verbo, assim como Jesus, que tem a mesma característica de iluminar o que estava oculto, né? E além de ser o rei de todos os deuses, né? Ele também representava o quê? O oposto de um outro deus, que era o deus Hades. Quem que era o deus Hades? O deus dos mortos. O deus dos mortos. Então Zeus novamente aparece como o oposto da morte. O que Jesus disse? Quem crê em mim passou da morte para a vida, né? Ou seja, tem essa dualidade entre Zeus, o verbo, Jesus, a iluminação, o que está sendo revelado, para Hades, a morte, o desconhecido, esse vale sombrio, o que ainda está oculto, né? Olha só que interessante. Olha só. Naquela época, isso que eu estou falando, era uma cultura antes de Jesus, né? Veio antes de Jesus isso. Né? Porém, a gente está falando aqui de luz e sombra, não no sentido de bem e mal. Hades, ele não era mal. Hades, ele era o desconhecido, né? Então a gente está se referindo a conhecido, o que eu conheço em mim mesmo e o que eu não conheço em mim mesmo. Conhecido e desconhecido, luz e sombra nesse sentido. Escuro porque eu ainda não sei o que tem lá dentro, né? Até mesmo porque nem tudo que é conhecido é necessariamente bom. E nem tudo que é desconhecido necessariamente é mal. Perceba que eu estou falando apenas desse processo de morte como desconhecido, vida como conhecido. Esse processo de movimento que é a natureza, né? Então Zeus, né, que era o oposto do deus da morte, ou seja, o deus que estava oculto, até mesmo porque essa palavra Hades, ela queria dizer o deus dos mortos, mas ela também se traduzia como o invisível, o desconhecido, aquele que não é visto. Então olha mais uma vez esse processo que nós estamos falando aqui: conhecido e desconhecido, vida e morte. É isso que o verbo representa. É isso que o verbo representa. No princípio era o verbo, era isso, né? E, gente, é ainda mais interessante se a gente parar para pensar que é necessário passar pelo vale da sombra e da morte para nós encontrarmos o tesouro perdido que está dentro de cada um de nós. A gente precisa passar por esse vale da morte, por esse vale do desconhecido, por esse vale escuro, para conhecer o que tem dentro da gente, não é? Tinha um filósofo, né, muito conhecido, que ele fala uma frase muito interessante, que é: na obscuridade, no escuro, né, na obscuridade existe algo de grandioso, porque as trevas são sagradas, no sentido de que tudo aquilo que é desconhecido guarda um tesouro, né? Ou ainda a gente pode dizer
que foi até uma mensagem que apareceu na página da ICEL esses dias, que o pessoal fez, que é mais edificante caminhar no escuro, caminhar no estranho, do que se instalar no óbvio. É melhor caminhar por vales que eu ainda não conheço, mesmo que sejam escuros, mesmo que sejam vales da morte, mesmo que sejam vales que nos assustam. A gente precisa caminhar por esses vales. É melhor caminhar por esses vales do desconhecido, do nosso desconhecido, do que se instalar, sentar e ficar sempre no óbvio, o que a gente já conhece, não é? Bom, só que assim, tudo bem até aqui? Tranquilo até aqui? Só que assim, essa palavra verbo, ela tinha ainda uma outra significação, ela tinha um outro sentido. Porque se a gente for lá na origem dessa palavra verbo, né? No princípio era o verbo, era traduzido como em arche en ho logos, ou seja, o logos. No princípio era o logos. E esse logos é o que dá origem para quais palavras hoje? Psicologia, sociologia, né? Então o que é esse logos? É a razão. Logos é a razão. A fé raciocinada que a gente tanto fala vem desse verbo, né? Só que alguns filósofos que estudaram a essência deste verbo, né? Eles acreditavam que não se tratava apenas de uma razão de maneira geral, compreendida de maneira geral. Só que era de um tipo específico de razão. Era uma razão mais iluminada, semelhante a uma sabedoria. Então os primeiros filósofos que estudaram esse verbo, né, que João usou, eles entendiam que esse verbo queria dizer essa razão iluminada, essa sabedoria, né? Porque assim, uma distinção importante que eles fazem, que é o seguinte: o sábio não é aquela pessoa que conhece muitas coisas. Sabedoria não quer dizer conhecer muitas coisas. Para eles, os sábios eram as pessoas capazes de perceber a beleza da natureza. Sábio era a pessoa capaz de enxergar o quão sublime em coisas pequenas da natureza, como essas coisas estão escondidas nessas coisas pequenas, né? Então, para eles, os sábios eram aqueles capazes de perceber os sentidos, as essências que estavam ocultas dentro do ser. Ou seja, não basta eu conhecer os princípios da natureza se eu não conseguir enxergar a beleza por trás desses princípios. Esse era o sábio. Isso era o que diferenciava uma pessoa que conhecia muitas coisas para um sábio. E a gente pode até pensar numa fala que Jesus teve uma vez para um sacerdote de Israel, né? Para a gente entender o que é isso de uma pessoa que tem muito conhecimento para um sábio, né? Jesus uma vez ele disse para um mestre de Israel. Então, se ele era um mestre, ele é como se fosse um doutorado em teologia, em filosofia naquela época, né? Jesus falou o seguinte para essa pessoa: você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não entenderam. Como entenderão se eu lhe falar de coisas celestiais?
Então Nicodemos era o mestre de Israel para quem Jesus dirige essas palavras, né? E Nicodemos conhecia muito bem as Escrituras, só que ele não era capaz de entender o sentido oculto dentro da natureza. Percebem? É isso que é o verbo. É nisso que no princípio era o verbo, né? Então um homem, mesmo que saiba proferir grandes discursos e fazer grandes feitos, ele não terá valor se ele não compreender o sentido do que ele faz. Ou seja, se ele não buscar a sabedoria nos seus atos. Buscar a sabedoria nos seus atos. E eles acreditavam que essa sabedoria ela poderia ser alcançada se você escutar. Atenção, essa é uma frase de filósofos daquela época, né? Essa sabedoria poderia ser alcançada se você escutasse o verbo que vem de dentro do seu coração. Escutar o verbo que vem de dentro do seu coração. É assim que se alcança a sabedoria. Para esses filósofos, não estou falando de cristãos, estou falando de filósofos antes de Cristo. E essa ideia acontece em outra fala ainda de Jesus, quando ele diz: esse povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está distante de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Ou ainda como falava Paulo, né? Ainda que eu falasse a língua dos homens e a língua dos anjos, se eu não tivesse amor, eu nada seria. Percebem a diferença entre uma pessoa que conhece muita coisa e um sábio? O verbo vive dentro do sábio, o verbo está vivo dentro do sábio. Bom, e assim, se a gente for pensar nessa relação entre a sabedoria e o verbo, né, e esse conhecimento que vem de dentro do nosso coração, é possível tirar outra lição tão profunda quanto valiosa. Ela se refere à postura paciente, à postura zelosa e respeitosa diante do ato de conhecer as leis da natureza, de conhecer as leis do ser, de conhecer as leis feitas por Deus. Então, pelas palavras de um outro filósofo, o filósofo Heráclito, só se conhece bem aquilo que se ama. Só se conhece bem aquilo que se ama. Ou seja, para alcançar essa razão iluminada e ter acesso a essa sabedoria, para a gente ter acesso a essa sabedoria que vem do verbo, é preciso tratar com amor o conhecimento. É preciso tratar com amor esse conhecimento que a gente recebe das leis que regem o céu e da terra. Não basta conhecer as leis de Deus, é preciso respeitá-las, é preciso entender o valor que elas têm. E é interessante porque essa palavra verbo, mais uma vez, ela também era traduzido como colheita, como colher, o ato de colher. Por quê? Se a gente parar para pensar, o ato da colheita, ele ilustra exatamente essa atitude zelosa que a gente está se referindo aqui, né? Quando alguém colhe,
ele precisa ter atenção, ele precisa ter cuidado para selecionar bem o que será colhido, né? Uma pessoa que colhe, ela não pode sair colhendo nas pressas, né? Ela precisa pegar grão por grão, né? Ela precisa tomar cuidado, dependendo do que ela está colhendo, né? Se for uma coisa delicada, ela tem que tratar com cuidado aquilo, tem que ter um zelo por aquilo. Então, quando a gente está diante das leis de Deus, é esse o zelo que a gente tem que ter, é esse respeito, esse cuidado da colheita, né? A colheita, ela exige paciência, ela exige cuidado, né? É semelhante ainda à atitude que deve ter quem deseja conhecer com o coração as leis de Deus. Por isso ainda, a palavra filósofo, né? Ela pode ser traduzida como aquele que ama, a pessoa que ama a sabedoria, o amante da sabedoria, né? Quem ama a sabedoria não é só quem gosta de sabedoria. É no sentido de saber respeitar a sabedoria. É no sentido de ser paciente. No sentido de ser paciente para receber essa sabedoria, né? Ou seja, para a gente saber colher no tempo certo esses conhecimentos. Então olha como tudo se encaixa, né? Essa palavra verbo, ela quer dizer colheita não por acaso. É esse ato de saber colher no tempo certo esse conhecimento das leis de Deus. Eu não posso plantar uma coisa aqui hoje e esperar que amanhã eu já vou estar me alimentando daquilo. Então no princípio era o verbo, no princípio era essa paciência de esperar as coisas brotarem para mim. Então isso que se revela dentro do ser, ele se revela como uma colheita, se revela aos poucos, num processo. Percebem? Então, para a gente colher, a gente tem que esperar o tempo certo, a gente tem que saber selecionar, né? A gente não pode pegar o que não nos serve, né? A gente tem que cuidar para aquilo que a gente está plantando receba tudo que é necessário para frutificar. A gente tem que cuidar da terra, né? Ou seja, isso é uma metáfora para a gente entender o que a gente tem que fazer para colher as leis de Deus dentro da gente. Ou seja, isso é o verbo, isso é Jesus, isso é o que Jesus representa. Então quando a gente ouvir de novo essa expressão, no princípio era o verbo, vai ficar mais claro o que ele quer dizer. Tá vendo? Como numa única frase, o tanto de sentido que tem. E às vezes é uma frase que a gente lia e passava direto, sem nem prestar muita atenção, né? Às vezes a gente nem entendeu, mas a gente segue lendo, né? Bom, então a gente viu até agora, né, que esse verbo ele traz 3 sentidos, né? Fazendo dele não só um termo que possui ricas interpretações, como traz um sentido que está intrinsecamente ligado à imagem que Cristo representa em nossas vidas. E agora a gente vai tentar concluir essa nossa reflexão, né, vendo o que une esses 3 pontos do verbo, né? O que a gente pode ligar nesses 3 pontos do verbo? Que 3 pontos foram esses? O revelar o que estava oculto, né, que a gente viu no começo. O outro é a sua relação com a sabedoria, né?
verbo, ele representa esse amor pelo conhecimento dessa colheita, né? Ser zeloso para esse conhecimento, e também a morte. Então a gente viu que o verbo queria dizer revelar o que estava oculto, a sabedoria e a morte, é o oposto da morte, né? Bom, só lembrando que o tema da nossa pesquisa, né, da nossa conversa, é o verdadeiro sentido do verbo. Então o que vai unir todos esses pontos é justamente a origem da palavra verdade. E assim, a palavra verdade ela tem origem numa história que acho que eu já contei ela para vocês, mas que vale a pena a gente rever, né? Então essa palavra verdade, ela vem de uma história, né? Que os gregos acreditavam, né? Então para os gregos, todas as almas, todos os espíritos estavam no mundo dos mortos, né? Todas as almas estavam lá esperando para encarnar, esperando para vir para esta vida, né? E aí cada alma, ela iria receber um espírito guia, né? E esse espírito guia ia acompanhar essa alma durante a sua vida aqui na Terra, né? E assim, cada alma, cada espírito tinha que escolher só um minutinho. Quando ele consegue. Bom, desculpa, a gente teve um probleminha, mas voltando então. Então assim, todas as almas, né, todos os espíritos, eles estavam esperando para encarnar, né? E cada alma, cada espírito tinha que escolher a sua missão. Cada espírito tinha que escolher aquilo que ele ia fazer aqui na Terra, né? Então teve um espírito que se comprometeu a espalhar os ensinos dele. Outro espírito se comprometeu a se reconciliar com fulano e fulano. Outro espírito, então cada um escolheu a sua missão, né? Então todo espírito saiu do mundo dos mortos, isso para os gregos, tá? Isso para os gregos. Então todo espírito saiu lá do mundo dos mortos sabendo qual que era a sua missão, né? E assim, todos eles entraram no barquinho, lá no barquinho, e foram navegando até onde? Até a Terra, para encarnar. E nesse barquinho, nesse rio que eles estavam navegando, era um lugar muito quente, muito, muito quente, né? E eles pensavam, tá quente, tô com sede, vou beber um pouco da água desse rio, né? E quando eles iam beber, eles recebiam um alerta do navegador, né? De quem estava pilotando o barco, né? Eles falavam, não bebam muito desta água, porque essa água é do rio Lete. O que quer dizer Lete? Lete quer dizer esquecimento. Então vocês estão navegando pelo rio do esquecimento. Então não bebam muito, bebe um pouco só. Por quê? Se vocês bebessem muito da água do esquecimento, quando vocês chegassem lá na Terra, vocês não iam lembrar o que vocês tinham assumido de compromisso, né? E aí o que acontece? Alguns falam, não vou esquecer de nada não, pode deixar. E aí bebia um monte dessa água, né? Pode deixar, eu vou lembrar de tudo. E bebia um monte. Tinha outros que falavam, não, melhor não arriscar, né? Vou beber só um pouquinho. E esqueciam um pouquinho. Então tinha alguns que esqueciam tudo que eles tinham que fazer, e tinham outros que se lembravam quase que bem da missão deles, né? E se era o rio Lete, o rio do esquecimento, a palavra verdade vem da palavra aletheia, aletheia. Ou seja, verdade quer dizer um desesquecimento, ou aquilo que não deve ser esquecido. Ou seja,
A verdade remete à ideia de um conhecimento que já estava dentro do ser e que não deveria ser esquecido por ele. Ou seja, a verdade é isso de relembrar aquilo que eu assumi de compromisso. Isso não é da Icel, isso não é do cristianismo, isso é dos gregos. Está lá no livro do Platão, se não me engano, acho que é na República, no livro 10, lá no finalzinho. Pode procurar que está lá. Os gregos acreditavam nisso. Então é daí que vem essa palavra verdade, de algo que você já sabia dentro de você mesmo. E onde a gente encontra isso na nossa carta teológica? Bem-vindos, irmãos, a este reencontro com Deus, através de Jesus Cristo e dos seus mensageiros superiores, no qual queremos reafirmar a nossa fé e o nosso compromisso. Nosso compromisso o quê? Assumido na pátria espiritual. Então a gente veio aqui na Icel para praticar o quê? A aletheia. A gente veio aqui na Icel para praticar o desesquecimento. A gente veio aqui para relembrar o que não deve ser esquecido. A gente veio aqui para reafirmar o nosso compromisso assumido na pátria espiritual. Percebem como tudo no final se encaixa? Né? Então, concluindo, nós vemos que no mito sobre a encarnação, lá nos gregos, que deu origem à palavra verdade, conhecereis a verdade, né? Está a síntese, está a junção de tudo que a gente discutiu até agora. Pois como é representado o que não deve ser esquecido, né? A verdade, o que não deve ser esquecido, está onde? Dentro do ser. Então a verdade está dentro do ser, esperando ser o quê? Revelado, desocultado, iluminado. Esperando ser revelado, em outras palavras, Jesus e o Verbo. Jesus e o Verbo representam em si tudo que está então oculto dentro do ser. E por último, então eles são o oposto do quê? Da morte, que nada mais é do que as sombras do desconhecido, a sombra daquilo que eu esqueci, a sombra daquilo que eu deveria estar me lembrando e eu me esqueci. E por último, eles são o caminho, Jesus e o Verbo, né? Jesus e o Verbo, eles são o caminho que levam a verdade oculta dentro do ser, que conduz até o quê? A sabedoria. Quando a gente reencontra isso, encontra a beleza dentro da gente, é que a gente se torna sábio, né? Pois sábio é aquele que passa a compreender, respeitar e amar as leis de Deus. O filósofo é o amante da sabedoria, aquele que ama a sabedoria, é aquele que ama a beleza dentro do ser, aquele que ama a beleza das leis da natureza. Relembrando assim qual foi o compromisso que ele assumiu na pátria espiritual. Ou seja, irmãos, eu espero que quando nós relemos esse texto, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, eu espero que todos nós aqui se lembramos de tudo isso que essa expressão quer dizer, de tudo isso que o Verbo quer dizer. Amém? Passamos para o item 7. Credo, profissão de fé cristã e espírita ecumênica universal. Vide livro Obras Póstuma de Allan Kardec, profissão de fé raciocinada. 7.1. Irmãos, este é o nosso credo, esta é a nossa profissão de fé. Cremos e sabemos a um Deus, inteligência suprema,
causa primeira e criadora de todas as coisas e de todos nós, os espíritos. Deus é único e absoluto Senhor. É eterno, é imutável, é imaterial, é onipotente, é soberanamente justo, é misericordioso e bom. Deus é infinito em todas as suas perfeições. Ó Deus, toda a honra e toda a glória unicamente seja para vós. Existimos por vossa soberana vontade, ó Pai celestial amado. 7.2 Cremos e sabemos. Deus criou os espíritos, seus filhos, eles são os seres inteligentes da criação. São os agentes de Deus, auxiliando em sua incessante e permanente atividade divina. Os espíritos são criados simples e sem sabedoria. São dotados de perfectibilidade, igual aptidão para adquirir sabedoria e moralidade. O bem é o caminho real e normal do espírito. O mal não é obra de Deus. O mal é resultado dos sentimentos e atos inferiores, praticados e desenvolvidos pelos espíritos que se distanciam, voluntária e individualmente, da verdade e do bem. Cremos e sabemos. Deus criou o universo para que os espíritos nele atuem, e assim, por intermédio das relações entre si, e agindo sobre a matéria, amando-se uns aos outros, desenvolvam a moralidade e a inteligência, mas sempre buscando em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Ó Deus, louvamos por vosso amor para com vossas criações. A vossa bondade infinita nos permite operar na vossa sagrada obra. 7.3 Cremos e sabemos. À medida que os espíritos se afastam do ponto inicial de suas individuais criações, desenvolvem-se as ideias, e com as ideias rompe-se-lhes seus livres arbítrios, sendo este um dos seus essenciais atributos. Cremos e sabemos. O termo final da caminhada dos espíritos, destino de todos eles e de tudo, é a perfeição relativa, a qual é alcançada lenta ou mais rapidamente, segundo a forma, o modo e o comportamento de vida individualmente adotada. A cada um é se dado conforme sua própria obra. É a lei do merecimento individual, é a lei de causa e efeito. A vossa misericórdia, ó Deus, está em nós. Eis a verdade absoluta. Nossa mente e coração guardem a vossa santa palavra, convertendo-nos em conscientes e permanentes semeadores da vossa inextinguível luz e verdade, nos dois planos da vida, o material e o espiritual. Os itens 7.4, 7.5, 7.6 está na responsabilidade da nossa irmã Milene. Item 7.4 Cremos e sabemos. A verdadeira vida eterna é a espiritual. A vida material é transitória. A reencarnação é lei natural. O espírito, em adentrando a humanidade, reencarna sempre e somente na forma humana, para cumprir os desígnios de sua individual evolução. Ele não renasce para sofrer, mas para com alegria reparar os erros praticados ou executar tarefas e missões de amor e de auxílio ao progresso individual ou universal. Existe um limite para a reencarnação, e com ele, o último inimigo, a morte física, é-se vencida. Todavia, cada espírito reencarna vezes diversas, seja na Terra ou em outros mundos ou galáxias. Cremos e sabemos existir a ressurreição do espírito, e não a ressurreição do espírito no seu mesmo corpo de carne que já morreu. Onde estejam os espíritos, eles se comunicam ininterruptamente, independentemente do grau ou plano evolutivo a que pertencem, seja espiritual ou material. Os superiores vivenciam a solidariedade universal, cooperando entre si reciprocamente no trabalho, na harmonia, no amor e na caridade. O inverso, temporariamente, ocorre com o espírito que,
voluntariamente, por ignorância e transitória inferioridade, persiste na prática da maldade, perturbando seu próprio mundo íntimo e autodistanciando-se, por isso, da verdade, da luz e do reino de Deus. O teu perdão cobre a multidão dos nossos pecados. Maravilhoso é retornarmos com a mente pura à tua augusta e celestial presença. Acolhe-nos, ó Senhor. 7.5 Cremos e sabemos. É a Bíblia, obra escrita pelo esforço espiritual e humano. Ele é fruto da inspiração de Deus, de Jesus Cristo, dos espíritos superiores e demonstra as alianças e ações entre Deus e a humanidade planetária, reencarnada e desencarnada. Cremos e sabemos a doutrina cristã espírita ecumênica, praticada pela ICEL, constituem-se em basilares ensinos, revelado pelo Espírito Verdade, prometido por Jesus Cristo e enviado por Deus, para esclarecer, recordar e iluminar nossas mentes a respeito das lições transmitidas pelo divino Rabi Galileu. Cremos e sabemos a doutrina cristã espírita ecumênica, luz da palavra divina, sobre os ensinos bíblicos, que, entre outros, narra a história de um povo a caminho da luz. Tem por missão a restauração da verdade. Cremos e sabemos o Espírito Consolador, o Espírito Santo, o Espírito Verdade, objetiva a união de todos os povos, neste novo tempo, nesta nova etapa de progresso para a humanidade, em nome de Jesus Cristo, nosso irmão e governador espiritual. Tua gloriosa vontade, ansiamos viver a plenitude de nossa liberdade material e espiritual, concretizando em nós a paz e a justiça do vosso amoroso reino. Em Jesus Cristo, teu Messias, nos alimentamos na verdade. 7.6 Cremos e sabemos. A Igreja Cristã Espírita Ecumênica Universal, ICEL, é uma obra espiritual, revelada e manifestada ao mundo, neste novo tempo, sob o esforço da falange do Espírito Santo, o Espírito Verdade, o Espírito Consolador, para agir e auxiliar na grande obra de regeneração da humanidade, preparando-a para a segunda vinda de Jesus Cristo, nosso irmão, mestre e rei ungido por Deus. Sabemos, a ICEL opera na terra e fora dela, sob as ordens, proteção e direção espiritual de Jesus Cristo, e objetiva congregar os espíritos na sagrada unidade espiritual e religiosa mundial, influenciando-os para vivenciar, mesmo estando na carne e por antecipação, o reino de Deus. Ó Deus, a vossa mensagem eterna é a mesma ensinada a todos nós, por vosso Messias, Jesus, vosso Cristo e outros santificados espíritos, as pátrias espiritual e material proclamam a vossa glória. Hosana em todos os planos da vida. Bendito o que vem em nome do Senhor em qualquer lugar da terra. Passamos para o item 13, momento da energização coletiva e imposição de mãos. Meu irmão, você que nos acompanha, direto do teu lar, através da internet, você é convidado a colocar seu copinho de água diante do seu monitor. Se assim o preferir, coloque sua fatia de pão também, para que seja fluidizado, para você acompanhar, participar do momento da comunhão. Irmãos, em nosso benefício, neste momento de amor e luz, de pão e esperança, preparamos-nos para receber mais bênçãos de Deus por meio de Jesus Cristo, seu celeste enviado. Esta tarefa está sob a responsabilidade da nossa irmã Zenilde.
Neste, como em todos os momentos das nossas vidas, se realiza e se cumpra a vossa soberana vontade, ó Deus. Confessamos o nosso arrependimento pelo cometimento das nossas ofensas. Também declaramos aceitar e a seguir a Jesus, vosso Cristo, com o Espírito Santo. Confirmamos no batismo e na fé para o serviço do teu reino. Que o vosso Sagrado Espírito esteja sobre nós, ó Pai amado. Médio de apoio, eu convido a nossa irmã Dicilene e a nossa irmã Milene para a imposição de mãos. Item 14. Comunhão cristã e espírita ecumênica, momento das vibrações. Irmãos, Jesus Cristo pôs-se à mesa com os discípulos e disse: desejei muito comer convosco esta Páscoa antes que padeça. Tomando o cálice e havendo dado graças, tomando o pão e havendo dado graças, partiu-lhe e deu-lhe dizendo: fazei isto em memória de mim. Irmãos, na esperança da segunda vinda de Cristo e em atendimento ao pedido do nosso amado irmão e mestre, nós cristãos espíritas ecumênicos, no ato de íntima e também comunitária comunhão de pensamento, relembrando aquela santa ceia, reunião de amor naquele cenáculo humilde, doemos agora a todos os nossos irmãos e demais criaturas e criações de Deus, o que de melhor e mais puro em nosso espírito existir, auxiliando de boa vontade a pessoa da nossa irmã presbítera Dicilene, responsável pela direção desta espiritual tarefa, público em completo silêncio, pensamento enobrecido e sintonizado na atividade. Então este é o nosso momento da nossa confissão para Deus, da nossa intimidade com o nosso Deus maior. Ele tudo sabe, tudo vê, mas chegou o nosso momento. Vocês que estão em seus lares, sentem confortável, relaxe, respira e sinta a presença viva de Deus, igual todos nós aqui estamos sentindo. Pois Deus, sendo tão bom e justo e misericordioso, aonde há uma ou mais pessoas falando no nome de Deus, Ele estará. Então confie, meus irmãos, confie em um Deus justo e bom. E sinta o banho de força, de coragem, determinação e amor na vida de cada um de nós. Pois estando com Deus, todos os obstáculos, os nossos sofrimentos serão aliviados. Nós teremos força suficiente de, cabeça erguida, ultrapassar todas as nossas dificuldades. Confiemos e sinta um passe de luz em seus lares. Sinta a presença viva de Jesus Cristo, que é o nosso irmão e mestre, que alivia os nossos sofrimentos. Basta a gente querer. Então vamos abrir os nossos corações. Vamos pedir a Deus que alivie os nossos pensamentos, que entre em harmonia com Deus. Tirando os nossos medos, a gente pode, querer é poder, e estando com Deus, tudo que for bom para cada um de nós, Deus neste momento irá dar em dobro para a nossa própria felicidade. Confie, irmãos, que a luz entra em seus lares, que a luz entra no nosso ser, no nosso espírito, lapidando. A palavra viva de Jesus Cristo tem o poder muito abençoado em nossas vidas.
a equipe de luz, a equipe que trabalha na ICEL, na casa de Deus, neste portal de luz, estão todos trabalhando em prol do bem. Assim como nós, filhos de Deus, precisamos nos transformar a cada oração. Então a oração tem que ser feita do coração. A palavra verdadeira e o amor ampliar o nosso ser. Que assim seja, graças a Deus. Continuando nessa mesma sintonia, nessa mesma conexão que estabelecemos com o nosso Pai Maior, através de Jesus Cristo, vamos continuar essa harmonia de pensamentos, de sentimentos, e vamos vibrar as melhores coisas para os nossos irmãos, pois é dando que se recebe. Acabamos de receber bênçãos inúmeras. Vamos dividir com aqueles irmãos que necessitam também. Começando pela nossa família, que sempre existe alguém necessitado, seja física ou espiritualmente, de alguma bênção, de alguma atenção especial. Pois vamos neste momento pensar nessas pessoas e visualizarmos elas recebendo uma chuva brilhante, linda, energizante, que fortalece, que dá ânimo, coragem, para que essas pessoas possam, através da sabedoria adquirida, através do conhecimento da verdade, possam querer seguir em frente, acreditando, confiando sempre no nosso Pai Celestial. Vamos vibrar pelos nossos lares, pelos lares que se encontram ao redor aqui deste ponto de luz, pois assim como o Evangelho espalha a luz para a vizinhança, a ICEL, que é um ponto de luz, também espalha essa vibração boa, cheia de paz, cheia de amor, para todos os vizinhos. Que eles possam neste momento sentir essa vibração, essa onda de luz chegando até os seus lares. Vamos espalhar essa onda de luz por todo o bairro, por toda a cidade, por todo o estado, pelo país e pelo planeta Terra. Imaginemos essa onda se espalhando e tocando tudo e todos. Essa onda é o poder de Deus, é o amor que Ele tem por cada um dos seus filhos, por cada uma das criaturas que existem. Que neste momento as dores sejam minimizadas, as aflições sejam tranquilizadas, que o amor, que a paz, que a coragem, a harmonia, a sabedoria cresça dentro de cada um. Vamos vibrar para que a nossa semana seja de muita luz, de muita paz,
que a gente possa pôr em plano tudo que nós nos propusemos antes da nossa reencarnação. Que, como disse a mensagem do nosso diácono Paulo, que a gente possa querer relembrar qual é o nosso compromisso aqui na Terra. O que estamos fazendo aqui? Qual é a nossa tarefa? E assumi-la de maneira integral e verdadeira. Sem medo, sem receio, pois sabemos que Deus está no comando de tudo. Então, que essa semana a gente possa querer fazer uma viagem interna dentro de cada um e buscar essa verdade, independente de qualquer dificuldade, termos a coragem de pôr em prática. E ao conseguirmos, sentindo a alegria de ter conseguido, sermos agradecidos a Deus por tudo o que Ele nos oferece, pelos momentos de alegria, de tristeza, de dor, pelos momentos difíceis, pelos momentos fáceis. E dessa maneira, seguimos adiante em nossa caminhada, buscando sempre seguir os exemplos que Jesus deixou para cada um de nós, pois sabemos que Ele é o único caminho que leva até Deus. Vamos vibrar para que no próximo domingo estejamos aqui novamente, buscando essa fonte de energia para seguirmos sempre firmes na nossa vida material e espiritual. Que o Senhor derrame sobre este pão e esta água as suas bênçãos, que ao comermos e bebermos deste pão, deste alimento espiritual, deste banquete, que as nossas forças físicas e espirituais sejam renovadas. E que a gente mantenha essa conexão com Deus sempre viva. Que o Senhor abençoe, proteja e ilumine a todos, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Item 15, distribuição do pão e da água, do livro Desvibrações. Que Deus nos abençoe a cada um de nós presente, e todos aqueles que nos acompanhem, e derrame as bênçãos sobre a nossa irmã Raíssa, responsável pela mesa da comunhão, onde todos estão convidados a participar.
Passamos para o item 19, momento da tribuna livre, momento dos testemunhos. Emanado do mesmo sentimento de amor e de louvor a Deus, neste momento está franqueada a palavra a toda pessoa que dela livre publicamente deseja fazer uso, conforme seu individual critério e responsabilidade. Se transcorrido 1 minuto sem manifestação, o culto prosseguirá. Para sempre seja louvado. Foi me tocado sobre a oração de Francisco de Assis. Senhor, fazei de mim um instrumento de sua paz. Onde houver ódio, que eu leve amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, e é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Graças a Deus. Passamos para o item 20, notícias e aviso para a comunidade. Irmãos, vos damos as notícias e aviso de interesse da comunidade local, que está sob a responsabilidade de nossa irmã Dicilene. Boa noite, irmãos. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja conosco hoje e sempre. Bom, os recados, as informações, os detalhes sobre o nosso seminário que acontecerá no ano que vem, março do ano que vem, tudo isso você encontra no site da ICEL. Nesse momento está aparecendo na sua tela. Você pode encontrar inclusive sobre o tema da palestra de hoje e outros cultos, outras reuniões que nós tivemos, e você tem tudo isso à sua disposição no site. Busque e se informe. Paz com Jesus. Item 21, momento do ofertório. Irmãos, este é o momento do pedido para as obras e materiais filantrópicos, assistenciais e educacionais da Igreja, sob a responsabilidade da nossa irmã Milene. Paz com Jesus a todos. Esse é o momento onde nós fazemos os pedidos para a contribuição dos nossos irmãos que puderem, quiserem nos ajudar de alguma maneira, com algum valor ou fazendo alguma doação para ajudar nosso bazar, para que a gente assim possamos manter a nossa casa com a limpeza, pagamento de conta de luz, de água, para nos ajudar. Os irmãos que
quiserem nos ajudar de alguma maneira, as doações serão muito bem-vindas. E é só entrar no site e nos ajudar da maneira que puder. O site está aparecendo aí para vocês e desde já agradecemos. Passamos para o item 25, prece de encerramento. Antes de convidar o irmão para a prece de encerramento, eu queria agradecer a todos que acompanharam a gente, que acompanham direto dos seus lares, pela internet. E quero levar um abraço na cidade de Brasília para a nossa irmã Silene, que neste momento está nos assistindo. Receba, Silene, os nossos abraços, abraços de todos os irmãos aqui presentes, membro dessa casa. Que Deus te abençoe e abençoe toda a sua família. E também levamos também esse abraço à nossa irmã Ivanusa, que também nos acompanha à distância, a nossa irmã Luzia, na cidade de Mairinque, e nossa irmã Ivânia, onde quer que ela esteja, receba de nós, da Excel, dos seus irmãos, um nosso abraço e o nosso muito obrigado. Irmãos, a prece de encerramento deste culto e louvor e adoração a Deus é da responsabilidade do nosso irmão Pedro. Boa noite a todos presentes e aqueles nossos irmãos que nos assistem, nos acompanham pelos meios de comunicação, pelas redes sociais. A gente costuma dizer, é muito bom nós estarmos aqui. Graças a Deus, Deus nos deu a sua divina permissão para que possamos estarmos aqui mais um dia, com a graça de Deus, nesse finalzinho de domingo, início de semana. Vamos agradecer a Deus por mais uma oportunidade e vamos pedir para Deus que Ele nos dê a permissão que no próximo domingo estejamos aqui para fazermos nosso culto de louvor e adoração a Deus. Obrigado, Deus, por tudo isso. Obrigado, Jesus, e obrigado à igreja também pelo esforço que todos merecem. Que assim seja, graças a Deus. Que Deus abençoe a todos presentes e a todos que nos acompanharam através da internet. O nosso muito obrigado. Eu agradeço a Deus mais uma vez pela oportunidade de dirigir este culto. Com a alegria que eu recebi este palio, com a mesma alegria, o mesmo amor, eu convido a nossa irmã Zenilde para dirigir o próximo culto do próximo domingo.